O Afundanço. Sejam bem-vindos ao episódio 64 de O Afundanço, um podcast onde vos vamos procurando manter a par do que se vai passando por esses campeonatos nacionais com as equipas séniores, masculinas e femininas do Alentejo e do Algarve. Esta semana excepcionalmente emitida à quinta-feira devido ao feriado de sexta-feira e os jogos começarem logo nesse dia. Vamos então primeiro dar uma vista de olhos aos resultados para ver como as nossas equipas se portaram no passado fim de semana. Vamos então começar, e vamos começar como normalmente com a Liga Betclic masculina. Vamos falar primeiro do Portimonense, que este fim de semana teve jornada dupla com duas deslocações muito complicadas ao norte do país e que redundaram em duas derrotas. Portanto, de sexta-feira o Guimarães recebeu o Portimonense e derrotou-o por 72-64, enquanto que no domingo o Portimonense deslocou-se até ao Reduto do Porto e foi igualmente derrotado por 88-75. Portanto, são duas derrotas mais ou menos previsíveis, nada que afete o bom desempenho que o Portimonense está a fazer neste campeonato, portanto é seguir em frente. Enquanto que a outra equipa, o Imortal, recebeu e foi um pouco surpreendentemente derrotado pelo Galomar por 65-82. Nesta competição, e após um fim de semana muito negativo para as cores algarvias, com 3 jogos e 3 derrotas, a situação em termos classificativos está assim definida. No primeiro lugar segue o Sporting, com 9 jogos, 8 vitórias, 1 derrota e 17 pontos, enquanto que o Portimonense segue no quarto posto, com 9 jogos, 5 vitórias, 4 derrotas, 14 pontos. Finalmente, o Imortal segue no complicado 10º lugar, com 9 jogos, 3 vitórias, 6 derrotas e 12 pontos. Vamos passar agora para a Liga Betclic feminina, onde os resultados também não foram famosos. Portanto, o Imortal recebeu e foi derrotado pelo Jogueira de Aveiro por 52-59, enquanto que o ACD Ferragudo foi até ao Galitos de Aveiro e foi igualmente derrotado por 78-75. Portanto, no fim de semana, com confronto duplo entre as equipas algarvias e aveirenses, que as algarvias levaram o pior nos dois encontros, a classificação ficou assim ordenada. Em primeiro lugar seguem as equipas de Sportiva dos Açores e o Gdessa do Barreiro, com 10 jogos, 8 vitórias, 2 derrotas, 18 pontos. Enquanto que o Imortal desceu um lugar, de 6º para 7º, com 10 jogos, 5 vitórias, 5 derrotas e 15 pontos. Finalmente, o ACD Ferragudo está no último lugar, com 10 jogos, 2 vitórias, 8 derrotas e 12 pontos. E embora ainda estejamos na fase inicial da época, vai sendo a altura dos jogadores do Ferragudo começarem a mostrar a sua qualidade, sob pena da situação se complicar bastante no futuro. Passamos agora para a Proliga, Zona Sul, onde houve derby regional. O Ginásio Olhanense recebeu e derrotou o Imortal Sub-23 por 83-64. Nesta competição, liderada pelo Calus, que continua com um percurso sem falhas, 7 jogos, 7 vitórias e 14 pontos, os nossos representantes seguem ambos na cauda da tabela, tendo após este fim de semana houve uma troca de posições, pois o Imortal de Sub-23 seguia em 7º, passou para o 8º e último, com 7 jogos, 2 vitórias, 5 derrotas e 9 pontos, enquanto que o Ginásio Olhanense subiu um lugar e deixou a lanterna vermelha para os albufeirenses. É seguindo agora em 7º lugar com 7 jogos, 2 vitórias, 5 derrotas e 9 pontos. Os mesmos que o Benfica Sub-23, e a mostrar que finalmente se reencontrou com os bons resultados e que está na luta pelo menos para fazer um campeonato tranquilo. Passamos agora para o Campeonato Nacional da Primeira Divisão Masculina. Vamos começar com a Zona Centro-Sul, onde houve um jogo entre a Associação de Basquete Albicastrense e o Elétrico Pontessor, que resultou na vitória da ABA, por 80-72. Nesta série da Primeira Divisão, o Clube de Basquete Calus segue na primeira posição com 7 jogos, 6 vitórias, 1 derrota e 13 pontos, enquanto que o Elétrico segue na segunda posição em igualdade pontual com a ABA e o Estoril Basket, todos com 7 jogos, 5 vitórias, 2 derrotas, 12 pontos. No Campeonato Nacional da Primeira Divisão Masculina Zona Sul, houve 2 jogos. O CBA recebeu e derrotou o Scalipes de Setúbal por 75-50, enquanto que o Sporting Farense deslocou-se até casa do Angra Basket e foi derrotado por 94-89. Nesta Série Sul, a classificação ficou assim ordenada após este fim de semana. Primeiro lugar é partilhado por 3 equipas, o Angra Basket com 5 jogos, 5 vitórias e 10 pontos, e o Basket Almada e o Bom Antijo Basket com 6 jogos, 4 vitórias, 2 derrotas e os mesmos 10 pontos. Enquanto que o Farense segue no 5º posto com 6 jogos, 3 vitórias, 3 derrotas, 9 pontos,
os mesmos que belenenses. Finalmente, o CBA segue no 7º lugar, com 5 jogos, 2 vitórias, 3 derrotas e 7 pontos. Passamos agora para o Campeonato Nacional da 1ª Divisão Feminina, Zona Sul, onde a equipa da André de Rezende recebeu o Angra dos Açores e foi um pouco surpreendentemente derrotada por 57-58, num jogo muito emotivo e que só foi decidido mesmo nos segundos finais. No dia 1, a André de Rezende foi até Loures defrontar o PNB e venceu por 59-74. Após esta jornada dupla para a equipa aburense, a classificação ficou assim ordenada. O primeiro lugar é repartido por duas equipas, a Quinta dos Lombos Sub-22 e o CIMEC, com 7 jogos, 6 vitórias, 1 derrota e 13 pontos, enquanto que a André de Rezende segue no 5º posto com 7 jogos, 3 vitórias, 4 derrotas e 10 pontos. Passamos agora para a 2ª Divisão. Vamos começar com a parte masculina e começar com a Zona Sul D, onde houve os seguintes jogos. O AC Montemor Vendas Novas deslocou-se até a casa do Real Clube Valcaval e foi derrotado por 106-50. Enquanto que houve derby regional entre André de Rezende e o Atlético de Reguengos, que pendeu para a equipa de Éborense por 96-57. Nesta série D, André de Rezende partilha o primeiro lugar com o Seixal, ambos com 7 jogos, 6 vitórias, 1 derrota e 13 pontos, enquanto que o Atlético de Reguengos, embora derrotado, subiu um lugar e segue atualmente na 3ª posição, com 7 jogos, 4 vitórias, 3 derrotas e 11 pontos, os mesmos que Real Clube Valcavala e Clube Nacional de Natação. Finalmente, o AC Montemor Vendas Novas continua lanterna vermelha com 7 jogos, 7 derrotas e 7 pontos. Mas agora para a Série Sul E, onde houve os seguintes jogos. O Beja Basket recebeu e derrotou os Monjoanenses de Faro por 76-72. Os Tubarões de Quarteiras receberam e foram derrotados pelo Ginásio Olhanense Sub-23 por 52-73. Finalmente, o Cabo Grândola recebeu e foi derrotado pelo ACD Ferragudo por 87-95. Nesta série E, o Ginásio Sub-23 divide a liderança com o Portimonense Sub-23 e a ACD Ferragudo, seguindo todos com 6 jogos, 5 vitórias, 1 derrota e 11 pontos. A seguir vem o Cabo Grândola com 6 jogos, 3 vitórias, 3 derrotas e 9 pontos. Em quinto lugar segue o Beja Basket com 6 jogos, 2 vitórias, 4 derrotas e 8 pontos. Depois vêm os Tubarões de Quarteira com 5 jogos, 1 vitória, 5 derrotas, 7 pontos. E, finalmente, na cauda da tabela, ainda sem vitórias, seguem os Monjoanenses de Faro com 6 jogos, 6 derrotas e 6 pontos. Finalmente, para acabarmos esta série de resultados, vamos falar do Campeonato Nacional da 2ª Divisão Feminina, Série Sul C, onde houve o seguinte jogo. A ACD Ferragudo Sub-22 recebeu e foi derrotada pelo Clube Nacional de Natação por 43-51. Nesta competição, onde a confusão continua a imperar, nem vou dizer classificação. Só para servir de exemplo, o Seixal, que é a equipa que vai no primeiro lugar, tem 4 jogos e 8 vitórias. Brilhante. Mas, enfim, vale o que vale. Mas o ginásio está na 2ª posição, com 4 jogos, 6 vitórias e 2 derrotas. E o ACD Ferragudo Sub-22 segue na 5ª posição, ainda sem vitórias. De referir igualmente que nesta competição ainda há 2 equipas que não fizeram qualquer jogo. Este campeonato está um pouco confuso. E foram estes os resultados ocorridos no fim de semana passado. Agora vamos ver o que jogos as nossas equipas têm pela frente no fim de semana de 8, 9 e 10 de dezembro. E vamos começar não pela Liga Betclic masculina, que este fim de semana não vai competir, mas pela Taça de Portugal, onde os nossos representantes ainda em disputa vão ter os seguintes jogos. O Portimonense desloca-se até ao Porto para defrontar a grande sensação desta competição, o Inet Sport AD, com o jogo a ter lugar na escola EB 2.3 do Viso, no Porto, dia 10/12, pelas 15h30. No jogo vai pôr uma equipa da 2ª Divisão contra uma equipa da Liga Betclic. No outro jogo desta competição, o Imortal recebe o Galomar no pavilhão desportivo de Olhos d'Água, dia 10/12, pelas 16h. Da nossa parte, desejamos as maiores felicidades às equipas algarvias ainda com Pita. E vamos passar agora para a Liga Betclic feminina, onde as nossas 2 representantes vão ter 2 jogos muito complicados. A ACD Ferragudo recebe o Sport Lisboa e Benfica, que embora este ano esteja a fazer um campeonato um pouco abaixo das suas capacidades, mas continua a ser o grande campeão da Liga Feminina, e com o jogo a ter lugar na nave desportiva do Ferragudo, dia 8/12, pelas 15h. Enquanto que o Imortal desloca-se até a casa da Quinta dos Lombos, com o jogo a ter lugar no pavilhão desportivo dos Lombos,
em Carcavelos, dia 8/12, pelas 16h45. Na Pro Liga, os jogos vão ser os seguintes. O Imortal Sub-23 desloca-se até a casa do Galitos do Barreiro, com o jogo a ter lugar no Pavilhão Municipal Professor Luís de Carvalho, na Cidade de Sol, dia 9/12, pelas 15 horas. Enquanto que o Ginásio Olhanense recebe o Futebol Clube Barreirense no pavilhão do Ginásio Olhanense, em Olhão, dia 9/12, pelas 16h30. Para o Nacional da Primeira Divisão Masculina, zona Centro-Sul, vai haver o jogo entre o Atlético Futebol Clube de Ponte Sor contra o Paço de Arcos Clube, no Pavilhão Municipal de Ponte Sor, dia 8/12, pelas 16 horas. Na Zona Sul, o Clube de Basquete Albufeira desloca-se até a casa do Belenenses, com o jogo a ter lugar no Pavilhão Cássio Rosa, no Restelo, dia 8/12, pelas 14h15. Finalmente, para esta competição, o Sporting Farense recebe o Basquete Almada, com o jogo a ter lugar no Pavilhão do Sporting Farense, dia 8/12, pelas 18h45. Para o Nacional da Primeira Divisão Feminina, Zona Sul, André de Rezende recebe o Carnito Clube, com o jogo a ter lugar no pavilhão da Escola André de Rezende, em Évora, dia 9/12, pelas 17 horas. Passamos agora para a segunda divisão e vamos começar com a parte masculina, começando especificamente com a Série Sul D, que vai ter os seguintes jogos. André de Rezende recebe o AC Montemor Vendas Novas, no pavilhão da Escola André de Rezende, em Évora, dia 8/12, pelas 15 horas. Enquanto que o Atlético de Reguengos se desloca até a casa dos Salesianos de Lisboa, com o jogo a ter lugar no Colégio Salesiano de Lisboa, dia 8/12, pelas 20h30. Na segunda divisão masculina, Série Sul E, vão acontecer os seguintes jogos. Beja Basket recebe o Ginásio Olhanense Sub-23, no Pavilhão Municipal de Beja, dia 10/12, pelas 18h30. Enquanto que o Portimonense Sub-23 recebe o Cabo Grândola, no Pavilhão Desportivo da Boa Vista, em Portimão, dia 10/12, pelas 16h30. Finalmente, os Monjoanenses de Faro recebem o ACD Ferragudo, no Pavilhão Municipal da Penha, em Faro, dia 8/12, pelas 10 da manhã. Finalmente, para encerrar esta nossa ronda pelos jogos que vão acontecer o fim de semana, resta-nos falar do Campeonato Nacional da 2ª Divisão Feminina, Zona Sul C, onde vai acontecer o seguinte jogo. O Ginásio Olhanense desloca-se até a casa do Seixal, com o jogo a ter lugar no Pavilhão 7 do Seixal, dia 10/12, pelas 17h30. E é este o panorama dos jogos para o próximo fim de semana. Um fim de semana grande, com muitos e bons jogos. Antes de terminar, volto a insistir que os meus ouvintes dediquem algum do seu tempo a apoiar as competições regionais dos escalões de formação, que também estão a decorrer um pouco por todo o lado e a merecerem igualmente uma visita. Mas, e vocês perguntam, como vamos saber onde são esses jogos? É uma boa pergunta e tem uma resposta fácil. Nesta altura, todos os clubes fazem nas suas redes sociais a propaganda ao calendário dos jogos. Portanto, alternativas para ver o basquete não faltam. Ninguém tem desculpas para ficar em casa com tantos e tão bons espetáculos a ocorrerem um pouco por todo o lado. Nós vamos ficar por aqui. Desejo um excelente fim de semana, que nós para a semana cá estaremos e até lá, já sabem, grandes jogos de basquete.